No estudo de bioquímica, vamos falar sobre os lipídios, as gorduras, os óleos, né, os esteróis. Outra travando, não vai dar. Os lipídios são compostos orgânicos com diversas funções biológicas, como, por exemplo, cofatores enzimáticos, pigmentos fotossensíveis, no trato digestivo, como agentes emulsificantes, como hormônios, entre outras funções. A principal característica é a insolubilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos como éter, acetona e álcool. Os ácidos graxos são os lipídios mais conhecidos. Deles derivam os óleos, as gorduras, e eles são derivados de hidrocarbonetos. Suas cadeias variam de 4 a 36 carbonos. Abaixo vemos exemplos de ácido graxo saturado e insaturado. Saturado sem dupla ligação, só com ligações simples. Ácido graxo, que é um ácido carboxílico de cadeia longa, e insaturado com uma dupla ligação. Os mais simples são os triglicerídeos ou triacilgliceróis, que são compostos por 3 ácidos graxos unidos com ligação éster ao glicerol. Abaixo vemos então a reação de formação do lipídio. Um ácido graxo genérico, RC-OH, com um triglicerol, né, um álcool, triálcool, para formar essa ligação éster, que seriam os triglicerídeos. Também, da mesma forma, ao lado, vemos as figuras genéricas ali, formando, a partir do ácido graxo livre e glicerol, o triglicerídeo. Os lipídios que contêm ácido graxo reagem com base forte e sofrem a reação de saponificação. Aqui vemos um exemplo, triglicerídeo com álcali, formando ésteres e glicerol. Temos ácido graxo saturado, normalmente são sólidos em temperatura ambiente. A gordura animal é rica nesse tipo de ácido. Encontramos na gema de ovos, carne, leite e seus derivados. Alimentos industrializados como o chocolate também contêm ácido graxo saturado, e os ácidos graxos insaturados possuem uma ou duas insaturações, ligações duplas. São líquidos a temperatura ambiente. Formam uma molécula cuja isomeria é do tipo cis. São bem comuns nos óleos vegetais. Na indústria, onde há hidrogenação desses óleos insaturados, convertendo algumas cadeias de cis para isomeria trans, conforme vemos abaixo. A isomeria cis significa que os dois átomos de hidrogênio estão do mesmo lado, e trans em lados contrários. Porque seria impossível você manter um óleo ou um biscoito ou qualquer produto sem fazer a hidrogenação catalítica. Há diversos tipos de lipídios. As ceras são os ésteres de ácido graxo com ponto de fusão geralmente maior. Tem a função de proteção em geral nas plantas contra o ataque de micro-organismos, no ouvido para proteger contra infecções. Abaixo vemos o exemplo do formato do palmitato de micilo ou cera de abelha. Os fosfoliglicerídeos são lipídios de membrana cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. É o caso abaixo, né? A cauda hidrofílica seria o fosfato, que é polar, e hidrofóbica a cadeia hidrocarbônica, que é apolar. Os esteróis são lipídios estruturais que estão nas membranas celulares, têm 4 anéis fusionados entre si. É o exemplo do ciclopentano peridofedranteno apresentado abaixo. Um núcleo cíclico similar, como exemplo o colesterol. Muitos hormônios pertencem à classe de lipídios, como a progesterona e testosterona. Os carotenoides já são lipídios com pigmentos. Estão presentes em todas as plantas. O exemplo do beta-caroteno, lipopreno.
As funções do lipídio, há uma infinidade de funções. O armazenamento de energia é a principal função biológica. Fora do corpo, pode ser usado na indústria alimentícia, como cosmético, entre outros. Existem muitas vitaminas que são do tipo de lipídio, muitos possuem função hormonal, estrutural, como os fosfolipídios e glicolipídios, isolante térmico, como os triacilgliceróis, que também armazenam energia, e proteção mecânica. Exercício. Vou fazer apenas o número 1, os outros ficam propostos. Em vermelho já está a resposta, para facilitar. O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar que, item A, na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue no interior dos vasos sanguíneos, acarretando a arteriosclerose. Então, é uma frase que está completamente fora de sentido, né? Porque o excesso de colesterol não aumenta a eficiência da passagem do sangue no interior. Faz ao contrário, diminui a eficiência. Vamos pular para o item C. O colesterol é encontrado em alimentos de origem tanto animal como vegetal, como, por exemplo, manteiga, margarina, óleo de soja, milho, etc., uma vez que é derivado do metabolismo dos glicerídeos. O colesterol não é encontrado no reino vegetal, só no reino animal. Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de transpiração celular e da fotossíntese, que também é falso. Então, o item B é o mais correto. O colesterol é o correto. Participa da composição química das membranas das células animais e é precursor dos hormônios sexuais masculino e feminino. Aqui nós vemos, então, um quadro resumo do que foi falado sobre lipídios. Lipídios são substâncias orgânicas insolúveis em água. A classificação é glicerídeos, ceras, fosfolipídios, esteróis. E as funções estrutural, energética, isolante, proteção, térmico e elétrico. Dê o seu like, se inscreva no canal. Aqui vemos outro exemplo, né? A definição de moléculas orgânicas solúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos. Tipo de glicerídeo, poliinsaturados, saturados. Tipo de fosfolipídios, cabeça, parte hidrofílica, cauda, parte apolar. 4 tipos de cerídeos. 5 tipos esterídeos. E 6 tipos de carotenoides.